Bom dia, tudo bem? Vamos fazer uma prece? Jesus, nós agradecemos a Ti por este dia maravilhoso, que nesse domingo, Senhor, nós consigamos aproximar mais de nossos familiares, dos nossos amigos, dos parentes, daquelas pessoas que nos são queridas. Proteja, Senhor, cada uma delas. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje é domingo. Nós temos agora de manhã, às 8 horas, nossa programação, a campanha de Fraternidade Alta de Souza. A campanha de Fraternidade Alta de Souza nós estamos realizando de forma online. Nós ligamos em forma de chamada de vídeo às pessoas de nossos contatos pedindo alimento, pedindo roupas, calçados, brinquedo, o que a pessoa tiver para ser doada para aquelas famílias mais carentes. Muitos, por nós estarmos nesse período de distanciamento social, preferem ajudar com alguma quantia em valor de dinheiro. Então, fique à vontade, né, as pessoas que desejarem. E às 6 horas da tarde, nós realizamos o culto do Evangelho no Lar. Então, será transmitido para o Facebook de nossa Casa Espírita. Então, aqueles que desejarem participar conosco, será bem-vindo. E amanhã nós temos a triagem fraterna. Então, se você anda triste, deprimido, com pensamentos suicidas, está com dificuldades em seu relacionamento, em seu casamento, está com dificuldades de concentração, está sempre com vontade de chorar, você pode comparecer à nossa casa espírita para fazer a triagem fraterna. Então, amanhã, a partir das 8 horas da noite, nós estaremos presencial em nossa casa, mas se você desejar fazer online, também fique à vontade, tá bom? O nosso telefone para contato é 66 984 66 7110. Muito bem, amigos. Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos transmitindo, por meio da mediunidade de Chico Xavier, os comentários referentes à carta aos Colossenses. Lembrai-vos das minhas prisões. Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Saibamos lembrar. Na infantilidade e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, por meio de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los.
Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironia suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo, escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 140. Muito bem, meus amigos, nós estamos encerrando, a última comunicação de Emmanuel referente à carta aos Colossenses, e a gente percebe que nós devemos lembrar como diz Paulo de Tarso, das prisões. Então, nós devemos lembrar que todas as pessoas que nós admiramos por algo que elas fazem de bom, elas passaram por grandes turbulências aí para trás. E é importante nós percebermos que essa pessoa venceu essas dificuldades e precisou dessas dificuldades para estar no ponto em que está hoje. Por isso, nós devemos ver esses irmãos em suas lutas diárias e suas conquistas, para que também nós consigamos trilhar por esses caminhos com mais alegria, com mais dedicação. Porque se nós percebermos o quanto que uma irmã Dulce, por exemplo, sofreu na sua encarnação atual, Chico Xavier, tantas dificuldades desde sua infância, a Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, e assim a gente pode ir enumerando diversos irmãos, inclusive alguns que se encontram encarnados entre nós, que passaram grandes turbulências para chegar no ponto a que estão. Por isso, nós devemos olhar que esses irmãos lançaram sorte na vida, não no sentido de azar ou sorte, mas lançaram mão à luta, vencendo todas as barreiras que a vida lhes apresentou. Muitas barreiras ainda estão sendo vencidas, lutadas todos os dias, porque pode passar a encarnação inteira e não ter conseguido vencê-las, mas não desistiu de caminhar. É isso que nós devemos inspirar nesses irmãos que nos adiantaram na senda redentora. Porque ao percebermos os seus sofrimentos, os espinhos por que passaram, aí nós vamos também trilhar o nosso caminho com mais responsabilidade, com mais dedicação. Por isso, nós temos que, por exemplo, às vezes a pessoa quer construir uma casa. O que ela vai fazer? Ela vai procurar economizar em algumas coisas que até então eram tidas como vantagens para aquela pessoa, mas a partir deste instante que ela toma a decisão de construir uma casa, ela precisa economizar. Aí ela vai diminuir seus gastos naquilo que é supérfluo. Vai começar a contenção de gastos, vai sofrer algumas dificuldades, porque não vai ter aquilo que tinha antes, porque está economizando. Assim também é na nossa vida pessoal, íntima com Deus.
Nós temos tanta coisinha ruinzinha que a gente tem dentro da gente, que a gente precisa trabalhar. Uma delas é o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso egoísmo, né? A maledicência que a gente tem. Então, essas coisinhas, a brabeza, a gente se irrita com qualquer coisa. Então, tudo isso nós temos que ir ajustando em nós e demanda sacrifício, demanda dor, porque nós temos que nos retirar essas maldades de nós e instalar no nosso coração o bem, instalar o amor de Jesus, instalar a caridade, o serviço no bem. É isso que nós temos que aprender todos os dias. Porque se nós cairmos, meus amigos, nas lamentações, na queixa da dor, do sofrimento, aquele sofrimento vai ficar tão grande que a gente não aguenta. Então, se a gente ocupa o nosso tempo fazendo bem, daqui a pouco estaremos convivendo com as nossas imperfeições, não é mesmo? Muito bem, então vamos fazer prece, nos harmonizar. Jesus, amado Mestre, que estas comunicações de Paulo aos Colossenses possam trazer para nós grandes transformações íntimas e que as mensagens de Emmanuel possam calar fundo em nosso ser. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, que Deus nos abençoe a todos. Fiquemos em paz.